Bem, amigos, como estão vocês? Tudo bem? Eu sou Roque Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação. Esse é mais um boletim Bom Dia Trader. Aqui a gente começa todos os dias, de segunda a sexta, com as principais informações para que a gente tenha um excelente dia de negócios, as informações do mercado financeiro. Hoje, segunda-feira, dia 19 de junho, a gente vamos ter uma semana, um misto aí de uma semana com bastante informação aí de definição de taxas de juros ao redor aí dos principais bancos centrais do mundo, mas a gente já tivemos na semana passada lá o do Fed, mas essa semana a gente vai ter Brasil na quarta-feira, Inglaterra na quinta, tem mais alguns importantes aí, mas hoje, segunda-feira, é um dia absolutamente fraco, a gente tem feriado em Nova York, a gente tem o nosso mercado aqui focado muito mais nessa reunião da quarta-feira, e por aqui hoje de calendário só realmente expectativa do Focus que vai sair daqui, sei lá, talvez uma meia horinha mais ou menos, tá certo? Mas vamos lá. Como sempre, quero pedir a vocês, se estiverem gostando aqui do conteúdo, deixem seu like no nosso vídeo, curtam, acho que faz parte dessa troca que a gente precisa realizar. Comente, deixe aí suas perguntas, dúvidas, enfim, sugestões. E não deixem de compartilhar também com seus amigos, afinal de contas, quanto mais pessoas a gente compartilhar essas informações, quanto mais esse conteúdo chegar a pessoas, mais a gente vai ter aí um mercado bem informado todos os dias. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreva e ative aí o sininho das notificações. Bom, começando lá pelo noticiário internacional, no sábado o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ele fez aí o seu primeiro discurso político. Em abril ele se declarou candidato à reeleição, e ele fez aí o seu primeiro encontro na Filadélfia com a associação representantes, 2.000 representantes de uma associação de sindicalistas, representam 60 sindicatos, mais de 12,5 milhões de trabalhadores representados através dessa associação, que para ele é um público bastante importante, estratégico, o trabalhadores de cor branca. Infelizmente esse tipo de parâmetro lá nos Estados Unidos a gente precisa citar, mas basicamente esse público é um público que é muito estratégico para o Joe Biden. Ele reafirmou que estaria ao longo desse grupo de trabalhadores e que permaneceria num eventual segundo mandato. É importante dizer que a situação para o Biden não é das melhores. Afinal de contas, tanto lá como cá, os efeitos da pandemia para os governos foi bem desastroso, e infelizmente para ele esse processo lá ainda está longe de acabar. Ainda tem inflação alta, ainda tem taxa de juros altas, então enfim, o Biden precisa começar realmente a campanha dele o mais rápido possível se ele de fato pretende buscar a reeleição. Ainda no sábado, Vladimir Putin, reunido com líderes africanos, ele interrompeu a fala dos líderes quando eles começaram a tratar de argumentos para uma eventual mediação de paz no conflito lá com a Ucrânia. Putin rechaçou tudo, botou mais uma vez a culpa no Ocidente e na própria Ucrânia, disse que ele tinha que tomar uma providência porque a Rússia estava sendo afetada, agredida, enfim. Bom, para quem conhece um pouco mais aí da história do conflito Rússia-Ucrânia, sabe que isso não é de agora, isso não é por uma briga aí de exportação de grãos, de preços, de absolutamente nada disso. É algo histórico. Quem já teve a oportunidade de conhecer, se não conhece, pesquise sobre o chamado Holodomor. Tem muito aí aqui no YouTube para vocês pesquisarem. É uma guerra histórica, mas que para a gente aqui nos interessa de alguma forma que esse conflito ele cesse, porque tanto Ucrânia como Rússia são parceiros comerciais importantes para o Brasil, e isso vem atrapalhando ainda mais a retomada do crescimento aqui no Brasil e na própria Europa de uma maneira geral. Lá eles são também muito dependentes, principalmente do gás russo. Bom, aqui no Brasil, a expectativa toda para a reunião de quarta-feira do Copom, basicamente já é consenso de que essa taxa será mantida no 13,75, mas o que se espera, na verdade, é o que vai ser dito nesse anúncio, Qual vai ser a direção que o Banco Central, que o Copom, vai dar após a divulgação de que essa taxa vai estar mantida. Algumas casas já antecipam aí
sua projeção de início do ciclo de cortes, algumas de novembro para setembro. Na minha expectativa, eu acredito que isso deve começar na reunião de agosto, né? E todo esse movimento se dá justamente em função de dados que a gente vem observando aí, de PIB, de inflação, de emprego. A gente acredita que estamos realmente bem próximos de o início do ciclo de corte, mas tudo vai ficar bastante dependente aí do que o Banco Central, o Roberto Campos Neto, vai dizer após a divulgação da provável manutenção da taxa. Bom, como eu disse, hoje o calendário bastante vazio, não temos absolutamente nada a não ser de tão importante, a não ser ver o Focus daqui a uma meia horinha. Na sexta-feira, o Ibovespa fechou com menos 0,39. Importante lembrar que bolsas globalmente viraram na sexta-feira, depois de uma sequência de muitas semanas, que 5 semanas seguidas de alta. Aqui no Brasil a gente vinha também realmente de uma sequência bastante positiva, então uma realizaçãozinha também faz parte, né? Fechamos a 118.758 com maiores altas CVC 5,63 e Dexco 3,03. Importante lembrar que essas altas e baixas se referem apenas às ações que compõem o Ibovespa. Já o dólar fechou com alta de 0,01, 0 a 0, cotado a 4,829 foi o fechamento do dólar. Como eu disse, calendário não temos nada. Vamos ver o que é que nós temos aqui em relação ao minério de ferro. O minério de ferro na China fechou com queda de 0,43, petróleo Brent aberto nesse momento também com a queda de 0,29. Moedas emergentes, nesse momento, destaque negativo, né, para o peso mexicano, uma queda de 0,26, e também, lógico, aqui já é tradicional a queda, mais um dia de queda da lira turca caindo 0,87. DXY, nesse momento aberto, não, fechado, fechado pré-mercado, né, 0,23 de alta. E bolsas na Ásia, mais uma vez, o Nikkei, o índice da Bolsa de Tóquio, fechou renovando a máxima histórica. 1% de alta. O 0,64 de queda para Hong Kong. Na Europa, mercado aberto nesse momento, destaque, todo mundo caindo, estava bem 0 a 0, mas agora já virou para baixo, destaque na queda aí, 0,68 na Alemanha, e o Eurostoxx, 0,41 de queda. Futuros americanos, é importante lembrar que apesar do feriado em Nova York, o mercado futuro ele funciona. Então, S&P caindo 0,06, Dow Jones Futuro 0,09, Nasdaq 0,04. Então é importante entender que esse 0 a 0 praticamente que a gente está vendo nos Estados Unidos, nos futuros americanos, se deve ao fato do feriado em Nova York. Então atenção a todo mundo aí do trader hoje aqui no Brasil, baixíssima liquidez lá fora, isso com certeza deve refletir aqui, então muito cuidado, muita atenção aos stops. Por hoje é isso, um abraço a todos e como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.